Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a não chame, fique quietinho, cuidado com o que sai da sua boca, mais ou menos isso. Não chame, que o que você chamar vem, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ok? Não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e bora para esses relatos aqui de hoje. O primeiro, lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos, tá? Então, o primeiro desta temática não chame é este aqui. O diabo o acompanhou na festa. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. E ouvindo o relato A Dança com o Diabo, que parece bem clichê, mas não é, pois eu vivenciei uma história bem parecida e vou relatar agora. Eu presenciei, ela está dizendo aqui. Bem, era sábado à tarde e estávamos reunidos, Vivian, Pedro, Jorge, Alex, João e eu. Tudo na minha casa. Estávamos bebendo e comemorando o aniversário da Vivian. Até que anoiteceu. E por volta das 8 da noite, mais ou menos, a Vivian, mexendo no celular, viu um anúncio de uma festa que não era muito longe dali. Mas no carro só tinha lugar para 5 pessoas, né? Pedro, que não estava bebendo, pois estava dirigindo, iria nos levar. Fomos ali entrando no carro, Alex, sendo o último que iria entrar no carro, aí eu fechei a porta por brincadeira e disse: você não vai poder ir, pois os lugares já estão preenchidos. Todos nós começamos a zoar, dizendo que ele ia andando ou ele ia pegar um táxi, e ele, já ficando irritado, disse: Vão na frente então, eu vou andando, vai eu e o diabo, lá a gente se encontra. Após ele dizer isso, e percebendo que ele estava muito irritado, dissemos que a gente ia dar um jeito dele ir sim, que a gente estava brincando. Chamamos um outro carro por aplicativo e só saímos quando o carro chegou e ele entrou nesse carro. Chegamos na festa muito animados e entre muita bebida e brincadeira, até que às 2 da manhã, o Alex, já bem cansado, sentou-se e disse que já não aguentava mais ficar em pé e beber, que para ele já tinha dado. Foi quando eu olhei atrás dele e vinha um homem de pele negra, careca, de calça social preta e camisa de botão branca. Bem charmoso, por sinal. Ele chegou até o Alex, bateu no ombro dele e disse: Alex, já cansou? Eu não tô cansado. E como você disse que viria comigo, você só vai para casa quando eu quiser. Olha, gente, eu não lembrava do que o Alex havia dito, mas ele lembrou na hora. Gritou com aquele homem e perguntou que brincadeira era aquela, que ele nem o conhecia. O homem ficou calado, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado. Bebeu 2 cervejas. Esse homem ria de vez em quando, sem barulho, sabe? Apenas abria o sorriso com um olhar muito intimidador. Até cantava alguns refrões das músicas que tocava. O Alex, sem reação, continuou ali sentado. Teve uma hora em que o Alex foi levantar da cadeira e o homem segurou o braço dele e disse: Sente-se. Pediu uma cerveja para ele e disse: Beba comigo. Após um tempo, o homem levantou e andou, se direcionando ao banheiro. Ficamos acompanhando ele entrar e de lá ele não saiu mais. Não saiu mesmo, nunca mais, tipo. Os nossos amigos, sem entender, ficaram perguntando quem era aquele homem que estava com ele ali. Aí eu expliquei a história, pois o Alex só chorava e pedia pra gente levar ele para casa. Ana, essa história é verídica. E o conselho que eu dou aos assombrados é que não chamem, não brinquem, não questionem. Principalmente em bebedeiras ou no meio de bebedeira, porque ele vem. Gente, credo! Às vezes eu penso assim, será que... Bom, é que eu ia falar assim, vai que ali aquele homem era um veículo ali e alguma coisa incorporou nesse homem que ficou ali com ele. Mas esse homem entrou no banheiro e não saiu mais?
Ele podia desincorporar, sei lá, ir embora, pegar o carro, ir embora em algum momento, ou mudar de comportamento. Falar, nossa, o que eu tô sentado aqui e tal, né? Mas não, o cara sumiu no banheiro. E tipo, gente, não brinca com essas coisas, não. Não brinca com essas coisas, não. Minha avó também contava umas histórias, quando às vezes a gente falava, brincando, ou falava alguma coisa mais, sabe, tipo isso daí, chamando coisa ruim, falando coisa feia. Minha avó sempre falava, não chame, não atente, não abuse. Ou quando a gente brincava, pegava tesoura, sabe, criança que pegava tesoura ou queria pegar faca, minha avó falava que não pode brincar com faca, com tesouro, com essas coisas, porque o diabo atenta. Ou seja, vai dar merda, sabe? Não brinca com essas coisas. Não brinca com coisa séria, se você for ver. Porque uma faca é um perigo, uma tesoura é um perigo. Na nossa mão pode acontecer um acidente. A gente... Imagina na mão de uma criança, de alguém que... assim, se for colocar em outras palavras, alguém que não tem responsabilidade, alguém que não tem conhecimento, que não tem, né, maturidade, e aí brinca com isso, desdenha, sabe, com essas coisas, debocha dessas coisas, desses perigos, e aí o acidente não, a merda acontece, entendeu? E assim também com essas coisas, não brinca com de chamar o que você não conhece, falar coisa ruim, jogar coisa ruim com irresponsabilidade, com imaturidade, com falta de conhecimento na brincadeira, como ela diz, ainda mais em meio de bebedeira, essas coisas, porque a merda pode acontecer, o plano espiritual tá ali e pode vir querer nem que seja te dar uma lição, às vezes, né, então cuidado com o que sai da sua boca, não chame, né? Vamos colocar sua coisa boa pra fora. Agora vamos pro próximo relato. Que é, não chame, pois ele vem. E é uma moça que nos conta também. Olá, Ana, meu nome é fulana e esse é o segundo relato que eu envio. Enfim, isso aconteceu comigo há um bom tempo atrás, quando eu ainda era uma criança. Então não me julguem, ok? É o que eu tava falando agora, né? Quando menor, eu era obcecada em coisas sobrenaturais. Eu nunca fui sensitiva, sabe? Nunca fui muito sensitiva, mas sempre quis ser. Hoje em dia eu já não quero mais. Eu tô de boa, me deixa. Bom, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, eu tinha várias bonecas. Porém, eu queria muito que elas falassem comigo. Só que não como no Toy Story, mas sim que elas fossem tipo a Annabelle mesmo. Sim, eu fui uma criança muito estranha. Eu também era assim. E eu queria aquilo a qualquer custo. E eu, como uma criança inocente, sem saber de nada, decidi fazer um ritual. Olha lá o que minha avó falava, não brinca com faca, não brinca com tesoura, não brinca com fogo, né? Mas na inocência, na imaturidade a gente vai. Então eu fui fazer um ritual inventado por mim mesma. Eu não pesquisei em nenhum canto. Resumindo o ritual, eu só ia para o meu quarto escuro, acendia uma vela e colocava uma música de terror e chamava as coisas para se manifestarem na boneca. Bom, até então não acontecia nada. Eu fazia isso várias vezes e nada acontecia. Até que num dia qualquer, eu estava deitada no quarto da minha mãe de tarde com a luz apagada. A porta do quarto da minha mãe é pintada e dava para ver reflexos nela, com a luz do dia que vinha do quintal. Eu estava lá de boa, mexendo no celular, quando de repente eu escuto alguém dizendo, "Ei!" Como um sussurro mesmo. Na hora eu me assustei, mas ignorei. Quando novamente eu ouço, "Ei!" Do mesmo jeito. Então me assustei novamente e olhei para a porta. E lá na porta, onde dava para ver o reflexo das coisas, eu vi uma sombra preta, a silhueta de um homem. Na hora eu me assustei e corri para o quintal. Fiquei lá até eu me acalmar. Tudo isso aconteceu no tempo em que eu estava tentando fazer esses rituais. Então assim eu liguei uma coisa a outra e tenho certeza que aquilo só apareceu por causa desses rituais, digamos assim. Então eu nunca mais voltei a fazer. E eu quero a sua opinião, Ana, e a dos assombrados. Você acha que tem a ver?
Acho que pode ser sim. Como você estava chamando qualquer coisa que tivesse ali, colocando uma vela, talvez um ponto de luz, isso atraiu, nem que seja um espírito que estava passando por ali, perdido. Ele falou, sabe, tipo, nossa, alguém tá com uma luz aqui, será que eu posso usufruir? Será que eu posso chegar? Será que ela pode me ajudar? Sabe, às vezes estava perdido, ele estava querendo chamar a atenção dela. Tipo, ei, você estava chamando alguém para ver, eu vim. Né? Sei lá. Então, eu acho que pode ser que ela tenha aberto ali um caminho para qualquer coisa vir. Menos mal se foi só isso, né? Podia ter sido bem pior. Mas ela chamou, veio, né? Nem, não sei o que era, mas acredito que sim, tem a ver. Até o pensamento, talvez nem a vela, mas o foco do pensamento dela, a intenção dela, querendo o desejo, colocando ali ainda mais num ritual que, né, mesmo que seja inventado, foi intuído ali por ela, enfim, essa força que ela colocou no pensamento de querer aquilo, isso também é forte, né? É importante e abriu. Mas, sorte que foi só isso. Só a sombra, ou só o ei e acabou. Ela não contou mais nada, né? Então, acho que acabou por aí isso. Cuidado, gente. Próximo relato. O diabo me visitou. Foi a teimosia ou a praga de mãe? Que pega também, né? Eu acho que é uma moça também que nos conta. Olá, assombrados, Aninha. Olha eu aqui de novo, fulana, de tão distante interior de Pernambuco. Hoje eu tenho 38 anos, mas na época do ocorrido eu tinha 14. Como toda adolescente, eu queria mostrar que eu era descolada e para isso eu falava palavrões. E acreditem, eu me achava o máximo por falar palavrões. Por isso, uma expressão muito usada por mim era diabo. Eu tropeçava e gritava, ai diabo, cão, peste. E por aí vai. Deixa eu tomar um gole d'água, vi água aqui, lembrei. Gente, eu não tomo água. Vamos continuar. Um dia eu estava varrendo a casa e meti o dedo na quina da estante e gritei de dor. Ai, diabo, cão, peste! Ai, que horror. E minha mãe estava na cozinha e não gritou e nem me repreendeu com grosseria. Ela apenas chegou bem perto de mim e disse: você chama tanto pelo coisa ruim que um dia ele vai aparecer para você e não será nada agradável. Tipo, tá avisada. Me calei, dei de ombros e vida que segue. Na mesma época, passava a novela mexicana Marimar e tinha uma personagem chamada Angélica. E na novela, a personagem era muito perversa e maldosa. Ela tinha cabelos curtos, estilo Chanel. Não havia se passado muitos dias do acontecido em casa e eu já havia me esquecido da conversa com a minha mãe. E meus hábitos continuaram os mesmos. Uma bela noite, cheguei da escola, jantei, fui tomar um banho e me trocar para dormir, pois eu ia acordar cedo para trabalhar. Subi na beliche e apaguei rapidinho, coisa que geralmente não acontecia. E de repente eu comecei a sonhar que eu estava num quarto redondo, todo na cor bordô e borgonha, com cortinas de seda nas mesmas cores, uma cama redonda. O detalhe é que eu não sabia que existia cama redonda naquela época, com forros, lençóis e almofadas também bordô e borgonha, e muitas velas pretas e vermelhas em volta da cama. Eu estava sentada perto dos pés dessa cama, em um tapete peludo, também borgonha. E na cama estava deitada essa atriz aí que eu citei acima, da novela Marimar lá, Angélica. A personagem Angélica. Ela estava sobre as almofadas, também de seda. Só que ela estava com cabelos na altura dos cotovelos. Dava para ver com nitidez, pois ela estava meio sentada, com a parte das costas nas almofadas e coberta da cintura para baixo. Ela vestia uma lingerie borgonha e era como se estivéssemos conversando há algum tempo. Mas não me lembro o que falávamos. A única coisa que lembro foi o seguinte diálogo. Ela disse: você acredita que se eu disser as palavras certas, ele anda em cima de mim?
O olhar dela era malicioso, e mesmo sem ela dizer o nome, eu sabia de quem ela estava falando. E eu falei, acredito, mas não precisa me provar nada. E ela falou, então você está com medo? E eu disse, claro que não. Mas é mentira, eu tava sim. E ela falou, então diz duvido. E eu falei, duvido. Mas eu não queria dizer, eu fui induzida. Então ela escorregou para debaixo dos lençóis, dizendo algumas palavras que eu não conseguia entender e cobriu a cabeça. Do jeito que ela se cobriu, eu também acordei me cobrindo. Mas acordei mesmo, na minha cama, só que eu não conseguia me mexer. Só os olhos mexiam. De repente eu senti algo subindo lentamente pelas minhas pernas. O toque inicialmente era suave e foi se intensificando, ficando mais firme, mas ele fazia lentamente, como uma espécie de tortura. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Eu não conseguia me mover, nem chamar os meus pais. A beliche ficava no mesmo quarto dos meus pais, pois a casa tinha apenas 2 cômodos. Eu tentava orar o Pai Nosso, eu tentava chamar por Deus e a minha mente estava embaralhada e aquilo já havia passado da minha cintura. A minha língua parece que engrossou e eu estava sufocando em total desespero. O coração disparado a milhão, os braços e as pernas colados na cama, eu não emitia ruído, as lágrimas desciam e aquilo estava chegando no meio do meu peito e ia puxar a coberta do meu rosto. Eu estava em total desespero. Eu sabia que eu ia infartar com aquela visão. A hora que visse aquilo que estava em cima de mim. Aquilo foi me buscar. Eu sentia que eu ia morrer. Minha mente do nada clareou. E dentro de mim eu gritei. Eu senti o grito vindo da mente e do coração. Eu não sei nem explicar, mas eu gritei. Sangue de Jesus tem poder. Aquilo pulou de cima de mim numa velocidade sobrenatural e me jogou de cima do beliche. Eu fui arremessada do beliche, totalmente sem equilíbrio ou chance de me preparar para essa queda. A cama dos meus pais era de ferro e eu bati o meu quadril na quina da cama. Quase matei meus pais e minha irmã de susto com um estrondo causado pela queda. Meu pai correu para acender a luz e todos vieram me socorrer e eu chorava muito. Eu estava cansada, eu estava ofegante, meu corpo, meu cabelo molhados de suor. Contei tudo para eles. Meu pai buscou gelo, eu olhei para o rádio-relógio ali e era 3h33 da madrugada. Oramos e fomos dormir. E minha mãe usou aquela clássica frase, eu avisei. E eu aprendi a lição e não uso mais esses termos, não. Às vezes saem uns palavrões, né? Mas nada além disso. Ainda consigo me lembrar dessa noite como se fosse hoje. O meu quadril ficou doendo e latejando cerca de 2 semanas. Misericórdia. Eu tenho arrepio só de lembrar. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Credo, gente, tô falando. Não fique falando coisa feia, coisa ruim, sabe? Não bota sua energia nisso. Só vai retornar o que você tá jogando. Você tá jogando palavras ruins, palavras... Vai retornar coisa ruim. Quando não retorna a própria entidade. Ai, credo. Próximo relato. Um demônio possuiu o nosso cachorro. Ai, tadinho, cachorro? Vamos ver, uma moça que nos conta também. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo Fulana. Estou muito feliz de poder contar uma das muitas histórias assombrosas da minha família. Esta, em especial, me deixa atormentada até hoje. Atualmente estou com 30 anos de idade, porém quando se passou esse relato, eu tinha por volta dos meus 9 ou 10 anos. Nessa época eu morava com a minha avó e a minha mãe em uma casa, e na parte de cima do terreno ficava e fica até hoje a casa do meu tio, onde ele morava com a esposa e um filho. O meu tio tinha um cachorro chamado Leão. Ele era vira-lata, mas já pelo nome dá para ter uma ideia de como ele era bravo. Ele era grande, forte. Nem nós que morávamos no mesmo quintal, quando íamos na casa do meu tio, podíamos passar por ele sozinhos. Sempre o meu tio ou a minha tia prendiam ele na casinha para que pudéssemos passar. Senão ele avançava na gente. O meu tio sempre foi uma pessoa de temperamento forte e difícil de lidar.
Quem mais sofria era minha tia, né? Pois direto dava discussão entre eles. Na maioria das vezes por culpa da falta de paciência e do mau humor do meu tio. Sempre que ele estava bravo com alguma coisa, ele esbravejava e xingava nomes horríveis por quase 1 hora, até que a raiva passasse. Numa dessas vezes, ele muito bravo depois de uma discussão com a minha tia, saiu pisando duro e xingando para quem quisesse ouvir. Chamou a desgraça mais vezes do que eu pude contar, até que ele falou algo que o fez se arrepender amargamente. Por ele estar alterado, o cachorro, Leão, acabou ficando inquieto e deu a latir sem parar. E o meu tio, cabeça oca, fez a besteira de falar ao cachorro: "Você não cala a boca? Tomara que o capeta entre em você." Ana, não deu meia hora. Ouvimos um uivo, mas tão alto, tão horrível, que nos arrepiamos imediatamente. Estávamos todas dentro de casa e nesse dia, um primo meu, que vou chamar aqui de Bruno, muito crente, fervoroso, ele estava fazendo uma visita na nossa avó e foi testemunha desse momento tenebroso que passamos. Após aquele uivo, ouvimos o barulho das correntes que prendiam o cachorro. Ele estava dando trancos na corrente, tentando escapar. Ele ficou assim por uns 5 minutos, até que por fim ele conseguiu se soltar e foi para cima do meu tio, que estava fumando no quintal de sua casa. Ele jogou o cigarro para cima por causa do susto. Se jogou escada abaixo a correr para entrar na casa da minha avó e assim fugir do ataque do animal. Quando chegou na nossa porta, abrimos o mais rápido que pudemos e assim que ele entrou, batemos a porta com força, pois o cachorro já estava ali e tentou pegar na perna do meu tio quando ele entrou em casa. Ana, a porta da cozinha era daquelas antigas, que era metade metal e a metade de cima era vidro. Dava para ver o cachorro parado, encarando a porta, ou encarando na porta. Ele nem se mexia. Ele sentou ali e ficou encarando. Minha avó perguntou ao meu tio: "Filho, o que foi que aconteceu? O que você fez para esse cachorro ficar assim?" Então meu tio contou o que disse meia hora antes e ficamos todos chocados. Minha avó deu uma baita de uma bronca nele. Onde já se viu, né? O que ele disse praticamente convidou para que o capeta pegasse o pobre animal. Bruno, que estava quieto até então, só observando todo o movimento, apenas disse: "Tio, onde está a coleira dele? Eu vou prendê-lo de volta." Meu tio arregalou os olhos e disse: "Você tá doido, rapaz? Ele vai morder você. Não tá vendo que já não é o nosso cachorro, mas outra coisa aí dentro dele? Não ouviu os uivos?" O Bruno, com uma paz que só poderia vir de Deus, olhou para o meu tio nos olhos e disse: "Tio, quem está comigo é mais forte do que qualquer força que tenha tomado este animal. Deus está conosco e é no nome dele que eu vou prender este animal de novo." Ele falou com uma tranquilidade que por fim meu tio cedeu e explicou onde estava a corrente e a coleira, que haviam se soltado uma da outra, mediante a força que o cachorro fez para se soltar. Meu primo fez uma rápida oração e por fim se dirigiu à porta para fazer conforme prometeu, prender o cachorro. Abrimos a porta para ele sair, ele saiu, olhou para o cachorro, nós ficamos na porta espiando aquele primeiro contato. Ana, o que eu vi não sai da minha mente até hoje. E se fosse eu no lugar do Bruno, eu teria saído correndo. O cachorro estava com um olhar diferente. Não era uma mudança física, obviamente, mas eu sentia maldade no olhar do animal, que chegou até a me arrepiar. Não sendo bastante, do nada o cachorro começou a endireitar as costas e foi levantando, até que ficou apoiado somente nas patas de trás. Ele tentava ficar em pé igual gente. Sabe quando o cachorro quer pedir alguma coisa e fica meio que sentadinho, assim, com as patinhas da frente levantadas? Pois bem, foi tipo isso, mas era notável a força que ele fazia para ficar de pé. Ele claramente estava mostrando dominância a nós, tentando nos assustar e conseguindo, com sucesso. Mesmo assim, o meu primo Bruno só falou o seguinte: "Leão, vem comigo, vou te prender."
O cachorro olhou para ele e imediatamente abaixou a cabeça, como se fosse forçado a isso. Ele rosnava baixinho, mas obedecia a tudo que o meu primo falava. Subiram os dois para a casa do meu tio. Nós fechamos a porta e corremos para a janela, que tinha visão para o quintal do meu tio. E pasmem, vimos meu primo pegando a coleira, a corrente, unindo as duas novamente e por fim colocando no cachorro, que permanecia de cabeça baixa e rosnando. Assim que o meu primo colocou a coleira nele, imediatamente a postura do animal mudou. E ele, abanando o rabinho agora, deu uma lambida ainda no rosto do meu primo. O cachorro havia voltado ao normal. Após esse episódio, apesar de ficar bravo, nunca mais o meu tio xingou ou falou coisas pesadas, como era acostumado a fazer. Ele aprendeu a lição. Gente, até no bicho. Tô falando, gente. Espero que vocês tirem uma lição desses relatos aqui. Se alguém tem esse hábito, pensa bem. Aprenda com o que estão te dizendo antes que aconteça com você, né? Mas vamos lá, próximo relato. O diabo e o jogo da moeda. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulana e hoje eu trouxe para vocês um acontecido com a minha prima. Eu vou tomar água. No ano de 2011, eu e minha prima estudávamos na mesma escola pública. Éramos novas na escola e sabe quando você está conhecendo as pessoas e quer se enturmar? Pois bem, estava na moda brincar com o jogo do compasso. Nunca fiz, também não recomendo ninguém a fazer. Então me chamaram para brincar. Não é só em 2011 não, a moda de brincar com compasso acho que existe há muito tempo, porque eu lá no ano de 1997, 98, também tinha essa moda, essas brincadeiras. Então, acho que é uma coisa talvez tenha surgido ali entre os anos 80 e 90, não sei também, tem que ver a respeito aí da brincadeira do compasso, que é uma derivação do Ouija, né, que é mais antigo ainda, então talvez seja mais antigo, mas vamos lá. Acho que todo mundo que na escola já, se não brincou, pelo menos viu ou soube da brincadeira do compasso, ou do copo, enfim. Então, beleza. Pois bem, tava na moda brincar com o jogo do compasso. Então, me chamaram para brincar. Eu, me borrando toda, disse, não, gente, me desculpe, mas eu sou muito medrosa para brincar com isso aí. Então, passou um tempo e as meninas do colégio chamaram a minha prima para brincar do tal jogo da moeda. Elas me falaram que era mais leve que o jogo do compasso e que seriam apenas perguntas e respostas, que era para ver se o fulano, ou seja, o diabo, eu vou chamar ele assim que eu não gosto de ficar falando diabo, então eu vou chamar o diabo de fulano. Que era para ver se o fulano gostava da gente. Mas como assim o diabo gosta? Se o fulano gostava da gente, se a gente ia passar de série, por aí vai. Eu disse que era quase o mesmo do compasso, né? Mas a minha prima insistiu. Perturbou meu juízo para eu participar. Como eu era mais velha que ela, eu senti que eu tinha que participar para não deixar ela se lascar sozinha. Bom, marcamos um dia da semana, chegamos antes da aula começar e fomos nós 6 jogarmos. Elas disseram as regras, que seriam usadas 2 moedas, de 10 ou 5 centavos. E era para fazer perguntas que as respostas fossem sim, não ou talvez. Se caísse tal coisa nas 2 moedas, então a resposta era sim. Se caísse tal coisa nas 2 moedas, a resposta era não. E se caísse um número em uma e a cara em outra, a resposta seria talvez. Então a brincadeira começou, chegou minha vez e não fazia a mínima ideia do que perguntar. E as meninas falaram, ai, pergunta se o diabo gosta de você. Pra que eu quero saber se o diabo gosta de mim, gente? Tipo, tchau, quer saber dele não. E aí eu besta perguntei. Falei, oi moço, você gosta de mim? Gente, na hora as moedas caíram que sim. Olha, arrepiou até minha alma. E as meninas falaram, parabéns, ele gosta de você. Preciso nem falar que eu xinguei elas mentalmente, né? Chegou a vez da minha prima jogar.
ela estava duvidando, mas fez a mesma pergunta que a minha e disse: Ô seu fulano, você gosta de mim, né? Gente, a moeda caiu que não. O silêncio tomou conta da gente, mas tinha que continuar jogando até o fulano deixar a gente sair. Continuamos a jogar e perguntei se eu ia passar de série. E ele disse que sim. E a besta da minha prima foi querer afrontar o dono e perguntou: Ei, você existe? E a moeda respondeu sim. Ela nem passou a moeda adiante, continuou a brincadeira e afrontou mais ainda, dizendo: Ô, diabo, então me prove que você existe, porque eu duvido. Ela jogou e a moeda disse sim. Ela jogou novamente e perguntou: Ainda essa semana? E a moeda respondeu sim. Gente, não passava nem agulha, nem alfinete nessa hora. Nós tentamos puxar a moeda da mão dela, mas ela não soltava de jeito nenhum. Continuamos a brincadeira para pedir permissão agora para sair. Então nós 5 ele liberou para sair da brincadeira. Porém chegou a vez da minha prima e a resposta por 2 vezes que perguntamos foi não. Então um olhou para a cara da outra e dissemos: Corre! Gente, foi uma loucura. Chegamos na aula sem fôlego de tanto que a gente correu. E aí veio o dia seguinte. Eu e minha prima estávamos indo para a escola quando chegou no meio do caminho e ela disse: Prima, eu tô com fome. Eu vou pegar um biscoito para comer. E eu falei: vamos comer na escola. Estudávamos de tarde e lá dava almoço. Ela não quis. Já tinha andado um bom pedaço, mas ela voltou para pegar o tal do biscoito. Um tempo depois ouço um grito muito alto e eu fiquei olhando. Não tinha certeza se era da casa dela, porque a gente já tinha dado bem. Então o vizinho dela apareceu no meio da rua e começou a me gritar. Quando cheguei lá, minha prima estava toda suja de sangue. Ela recebeu um baita de um corte na testa e já estava desmaiada. Mas antes de desmaiar, ainda conseguiu dizer para o vizinho que quando foi abrir o armário para pegar o biscoito, um pote de argila veio na cara dela com tudo. Ela sentiu bater na testa. Esse pote a mãe dela tinha há muito tempo e ficava exatamente no mesmo lugar. Sempre aquele pote ficou ali. Aquilo nunca se mexeu dali, era bem pesado, nunca caiu. Eles moravam numa vila de kitnets, então era uma casa coladinha na outra, por isso o vizinho foi rápido. Olha, foi horrível. Liguei para minha tia dizendo o que houve, ela veio correndo para casa, pois trabalhava perto. O vizinho colocou minha prima no carro, se encontrou com a minha tia e foram para o hospital. Gente, ela levou 13 pontos por dentro do tecido e mais 13 pontos por fora na pele. O médico disse que dar pontos normalmente só na testa não seria suficiente, tinha que costurar por dentro da pele, o corte foi profundo. Quando voltei para a escola e contei para as meninas, elas ficaram super assustadas e sentimos uma presença, sabe? Mas eu não sei dizer o que foi. E elas disseram que para liberar minha prima da brincadeira, deveríamos jogar novamente para se despedir, pois o fulano ainda não tinha liberado ela, né? Passou um tempo, ela ficou bem e voltamos para a escola. Jogamos e minha prima perguntou se foi o fulano quem tinha feito aquilo com ela. E a moeda respondeu que sim. Então ela perguntou se podia sair. E finalmente o fulano a liberou. Ai, que susto. Depois disso, jogamos até as moedas fora. E nunca mais brincamos com aquilo. Bom ano e assombrados. Esse foi o meu relato. Mas que fique bem claro, gente. Não brinquem com o desconhecido. Talvez nem fosse o diabo mesmo. Mas quem vai saber, né? Então, isso que eu ia falar. Não era ele, mas algum zoeiro que tava por ali falou: vou pegar essas meninas, né? Que não tem nem... ainda jogou o pote na testa dela. Falou: você quer ver? Você tá curiosa? Então, vamos lá. Sabe? Então, realmente, não se brinca com essas coisas. Isso não tá aí pra brincadeira, tá? Mas vamos lá, então, agora pro último relato desta coletânea temática, Não Chame. E o título é Chame que Eles Vêm. É uma moça também que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana e já enviei alguns relatos que ocorreram comigo e com familiares.
Esse que vos escrevo ocorreu comigo. E fica a dica para aquelas pessoas que gostam de chamar nomes pesados. Em 1999, eu estava casada há pouco mais de um ano e sofria muito, pois meu marido trabalhava em outra cidade e só vinha para casa nos finais de semana. E nesses dias saía com os amigos, bebia muito e me deixava sozinha com o nosso filho de apenas 1 aninho. Num certo domingo de dezembro, lembro perfeitamente que ele saiu com um vizinho e fiquei só eu com o bebê. Passou o dia inteiro e humilhante não voltava. Naquela angústia e fúria, eu chamava vários nomes, como de costume aqui no Nordeste, né? Tipo peste e tal. Isso perdurou a tarde e início da noite. Eu furiosa, brigando, desabafando sozinha e chamando vários nomes e jogando praga. Enfim, eu tava muito brava. Quando enfim o bonito chegou bêbado, jantamos cedo e fomos dormir. A minha casa era grande, tinha 3 quartos e eu, por comodismo, mantinha o berço do meu filho ao lado da minha cama, para evitar de me levantar no meio da noite e ter que ir ao quarto dele. Outro detalhe é que a minha casa não tinha forro ou estuque, era coberta somente com telhado de brasilite. Fomos dormir e no meio da noite eu acordei com uma forte cutucada nas costas. Ai, eu me arrepio toda só de lembrar. Então eu me virei para o outro lado e continuei dormindo. Novamente levei outro forte cutucão e dessa vez eu gritei: "Para, mãe!" Após o grito eu despertei e estranhei eu ter falado a palavra mãe, pois nunca chamei ninguém assim. A minha forma de chamar era a mainha. Então eu estranhei aquela frase e os cutucões. Minutos após despertar, eu ouvi passos pesados andando em cima do telhado. Ana, eu não tive coragem nem de olhar se o meu filho do lado da cama estava bem. Eu paralisei de medo e nem rezar eu conseguia. Os passos iam e vinham no telhado inteiro. Eram fortes e contínuos. Foram momentos assim de terror, pois eu sabia que tinha alguém ou alguma coisa andando acima das nossas cabeças. E eu não tinha coragem nem de defender o meu filho. O infeliz do marido estava lá dormindão bêbado e não via nada. Com a glória de Deus, os passos cessaram. No dia seguinte, eu contei para o meu marido, porém ele não acreditava. Então eu contei a uma amiga minha que se ofereceu para dormir comigo naquela noite. Porém eu não aceitei, mas ela me disse: "Amiga, se ouvir alguma coisa, reza um Pai Nosso, que é a oração mais forte que existe." Pois bem, lá vou eu dormir sozinha com meu bebê naquela segunda-feira. Acendi todas as luzes da casa e novamente depois da meia-noite começaram os barulhos e um cheiro forte de plástico ou de borracha queimada. Então eu, com a minha fé, rezei bastante e graças a Deus aquilo acabou. Desde esse dia que eu procuro não pronunciar esses nomes, foi uma lição e aconselho a todos: não pronunciem também. Em momentos de estresse, eu chamo palavras de baixo calão, obscenas, tudo isso, menos esses nomes. E esse foi um dos meus relatos. Ah, eu entendi. Entendi. Chamar, tipo, desgraça seria chamando aquela pessoa, que a gente vê a desgraça pelada, a peste, o diabo, essas coisas assim, né? Chamando como se fossem entidades ruins, é isso? Ela fala as outras palavras, tipo, partes do nosso corpo que a gente às vezes... Ai. Mas, então, eu acho que até essas palavras, eu acho que tudo que é colocado pra fora com uma intenção de raiva, com uma intenção de, né, forte, de mágoa, de tal, isso tem força. Por exemplo, eu tô falando aqui, né, quantas vezes eu falei diabo aqui hoje, mas eu não tô com nenhuma intenção de chamar. Tá bom? Eu só tô lendo o relato. Não tem aquela raiva de colocar isso assim pra fora. Eu acho que isso também tem a ver, entendeu? A força, a intenção ruim quando você joga essa palavra pra fora, ou o deboche, quando você põe essa palavra pra fora, o desafio,
né? Tudo isso tem a ver. Mas e você, já teve uma experiência desse tipo? Deixa nos comentários aqui. Comenta aí a sua opinião, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente, manda o seu relato. Ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!